A paz do Senhor Jesus. Muito possivelmente você já ouviu falar de presente de grego, mas aqui a coisa é bem diferente. Paulo está no meio da sua segunda viagem missionária, desta vez já na Grécia, quando os gregos serão agraciados com um presente especial de Deus, que é a chegada da mensagem salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, Paulo começa falando ao norte da Grécia, na região conhecida como Macedônia, e vai descendo, depois chegando até a região que é conhecida como Acaia. Nesse contexto, vemos que no capítulo 16, Paulo acabou de pregar o Evangelho em Filipos, e agora ele vai prosseguir passando por outras cidades importantes. Merece destaque aqui no capítulo 17 a cidade de Tessalônica, depois a cidade de Bereia. Ainda no capítulo 17, atenção especial é dada a Atenas e, finalmente, a cidade de Corinto. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eles chegam à cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica ainda fica da parte norte, na região mais conhecida como Macedônia. Paulo vai para a sinagoga e por 3 sábados começa a discutir a respeito da realidade de que Cristo Jesus é o Messias esperado e proclamando a Cristo e a sua ressurreição. Temos ali, como diz o verso 4, alguns judeus convertidos durante este momento, quando Paulo e Silas estão ali, em missão. Muitos gregos, tementes a Deus, e como acontece tantas vezes em Atos, também diversas mulheres de alta posição se convertem. Mas as coisas não vão funcionar do jeito que a gente espera, porque alguns judeus descrentes, ficando com inveja, passaram a perseguir a Paulo e as coisas começaram a se complicar. Invadiram a casa de Jasson e assim, procurando Paulo e Silas, acabaram aí arrastando Jasson e levando para os oficiais da cidade e trouxeram a seguinte acusação. É interessante prestar atenção no que está acontecendo. A acusação é feita contra os cristãos aqui em Tessalônica é que eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. O interessante dos inimigos do Evangelho é tentar colocar o Evangelho de Cristo numa situação de ilegalidade. Até porque o cristianismo não existia oficialmente como uma religião legalizada. E a ideia é dizer o seguinte: olha, esse pessoal está querendo fazer aí uma rebelião contra o Estado romano, contra a autoridade de César. Mas o que acontece? Como Lucas vai mostrar, isso não dá em nada. Jasson é solto mediante pagamento de fiança e não há qualquer reprovação específica das autoridades romanas contra o cristianismo. Pois é, os gregos estão ganhando o seu presente para grego. Aqui em Atos capítulo 17, eles estão caminhando na direção mais para o sul. Chegando agora em Bereia, os bereanos mostraram uma nobreza especial, com bastante interesse para conferir se as escrituras diziam exatamente o que Paulo e Silas estavam anunciando, e por isso muitos creram. Inclusive os próprios judeus, os gregos e mais uma vez, como vemos em Atos, um bom número de mulheres de elevada posição. E mais uma vez, aqueles inimigos de Paulo, lá de Tessalônica, descem até Bereia, causando tumulto e complicação. E diante dessa circunstância, o texto bíblico nos diz, no verso 14, que imediatamente os irmãos o enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Então, vamos lá. Agora Paulo desce da Macedônia para o sul, para Acaia, e lá vai trazer a mensagem em Atenas. Você sabe muito bem que Atenas é a grande capital ali da cultura, da arte e da filosofia na Grécia Antiga, ficando na região sul, na região da Acaia.
E o que Paulo vai descobrir lá? Ele diz o texto que ficou muito indignado, impressionado com tanta idolatria naquele centro cultural grego. E logo Paulo começa a discutir com dois tipos de filósofos distintos, chamados epicureus e estoicos. E ele começa a falar a respeito de Jesus e da ressurreição. Ele foi levado até o Areópago, no lugar de encontro geral, onde havia várias estátuas de deuses diferentes, e queriam saber, qual era esta nova ideia que estava surgindo. Os atenienses, muito interessados em novas ideias, Paulo então faz uma coisa interessantíssima. Em vez de falar sobre o Deus do Antigo Testamento, falar sobre Abraão, ele muda completamente a sua estratégia e diz o seguinte: olha, eu estou vendo que vocês aqui em Atenas são muito religiosos. Eu observei que aqui tem um altar dedicado ao Deus desconhecido. Eles adoravam tantos deuses e, com medo de deixar algum de fora, eles deixavam lá um altar dedicado a algum que eles não conhecessem. Então, Paulo diz: olha, o que vocês adoram sem conhecer é o que eu estou anunciando. E assim, ele diz que este é o Deus que fez o mundo, é o Senhor dos céus e da terra, e ele não habita em templos feitos pelos homens. Não é servido pelos homens, como se ele precisasse de alguma coisa. Foi ele que fez todos os povos e determinou o lugar onde eles habitam. Deus fez isso para que o buscasse, e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo. Ele não está longe de cada um de nós, e nele vivemos, nos movemos, existimos, somos descendência dele, como os poetas de vocês têm dito. E assim Paulo prossegue dizendo: olha, a divindade não pode ser reduzida a uma mera imagem aí de escultura feita pela imaginação do ser humano. E Deus agora está ordenando que vocês se arrependam, se voltem para Ele, porque um dia Ele há de julgar o mundo. E Ele fez tudo por meio de um homem que Ele ressuscitou dos mortos, fazendo referência a Jesus. E nesse momento, os atenienses aparentemente não querem continuar ouvindo. E diz: olha, nós vamos ouvir a respeito disso numa outra ocasião. Poucas pessoas se convertem na orgulhosa Atenas. Destacam-se Dionísio e também uma mulher chamada Dâmaris, e alguns mais. Mas não houve uma grande recepção na cidade dedicada à fina cultura grega dos tempos antigos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração.